Amigas e amigos, tudo legal? Eu sou o Thiago do Projeto Que Te Assombra e hoje eu tenho uma proposta diferente para vocês, que é a de caminharmos pela minha cidade natal, Campinas, os seus pontos onde há relatos de histórias sobrenaturais e, claro, histórias sobrenaturais que se desdobravam normalmente a partir de grandes traumas, de acontecimentos nefastos, perversos, terríveis, e eu não poderia começar essa nossa jornada por esses quilômetros da área central da cidade, de outro ponto, senão daqui do Largo Santa Cruz, que já foi conhecido um dia por Largo da Forca. E esse local foi um dos campinhos que viram de marco para o estabelecimento do povoamento que se instalava aqui. E para a gente contar a história do Largo da Forca, obviamente, nosso marco temporal, quais serão os anos de 1831 e 1835. Período em que os acontecimentos históricos que embasaram a instituição de uma forca aqui ocorreram. Então eu vou aproveitar essa placa que tem um pouquinho dessa baliza de acontecimentos e ali, se vocês não conseguem ler talvez pelo reflexo do sol aqui, está escrito o seguinte: Escravo Elesbão. No dia 20 de maio de 1831, o capitão Luiz José de Oliveira foi assassinado por escravos fugidos de sua fazenda, que viviam em um quilombo, local de refúgio dos escravos. Foram acusados do crime Narciso e Elesbão. Narciso foi executado no dia 24 de maio de 1833. Elesbão sempre alegou sua inocência. Foragido até 1835, foi capturado por capitães do mato e teve sua pena de morte decretada. Continuando, Largo Santa Cruz. Elesbão foi enforcado e esquartejado após o cortejo pelas principais ruas da cidade, que saiu da Igreja do Carmo, passou pelo Largo do Rosário e só depois na Praça Santa Cruz, conhecido como Largo da Forca, o corpo esquartejado ficou exposto ao público, pois as autoridades tinham a intenção de mostrar para a população qual seria o castigo dos escravos que desobedecessem seus donos. Então a gente pode ver algumas discrepâncias ali no relato sobre essa fuga, o assassinato do capitão Oliveira. E o que é interessante, eu acho que é importante chamar a atenção, é que ali não fica claro, mas foi uma fuga de escravizados de sua fazenda que acabou acarretando sua morte. Só para contextualizar, mais ou menos nessa região aqui ficava a forca que tirou a vida de Elesbão e que batizou esse lugar como o Largo da Forca, que hoje é uma praça muito bonita. O Largo de Santa Cruz é super bonito. Mas eu vou seguindo aqui para o nosso próximo ponto, né? Primeiro é importante dizer que por muitos anos, por décadas, esse local foi tido como local de avistamento do Elesbão. E a gente vai falar um pouquinho dele. Elesbão era um jovem negro, escravizado, que fugiu junto com outros escravizados dessa fazenda do capitão Oliveira. Eu estou mostrando mais ou menos onde ficava a forca aqui. Então, seguir nosso caminho aqui, contando um pouco de história. Elesbão e Narciso fugiram realmente da fazenda e nessa fuga o capitão Oliveira foi morto. Ninguém sabe exatamente por quem. Os homens escravizados que ajudaram Elesbão e Narciso nessa fuga disseram que foram eles e a gente não tem certeza de nada. Vocês podem imaginar o tipo de processo inquisitório que esses homens foram submetidos para confessar qualquer coisa. Então, indica-se o nome do Narciso e do Elesbão, que são presos, mas conseguem fugir. Eles estavam sendo levados para São Paulo, ambos conseguem fugir. O Narciso é recapturado depois de algum tempo, tanto que ele é executado. E quando ele é executado,
Ele foi executado por cumprimento de uma sentença que foi proferida em um processo à revelia, que eles não participaram, não tiveram nenhum tipo de oportunidade de se defender. E, portanto, quando eles são recapturados, o que é feito é apenas a execução dessa sentença, proferida à revelia dos dois. O Elesbão foge para um quilombo chamado Quilombo Belém, que ficava na região de Itatiba, mas como ele estava convicto de sua inocência, ele acaba retornando para Campinas. E quando ele retorna para Campinas é capturado. A partir disso que eu li ali é a realidade. Então, nesse lugar foi instalada uma forca. É importante dizer que a forca deveria, até por um comando imperial, deveria ter sido instalada 2 dias antes da utilização e desinstalada 2 dias depois. E isso não aconteceu. Em 1835, a forca foi instalada e por lá ficou até 1848. E a gente vai terminar esse passeio aqui no lugar em que ela foi levada e vocês vão entender tudo. Bom, eles vão executado e aí o resto vocês viram ali. Ele foi esquartejado depois de ser executado. Seus pedaços, literalmente, foram expostos tanto por Campinas como em Jundiaí. E Campinas, a esse tempo, em alguma medida, tinha uma relação institucional com a cidade de Jundiaí. E aí, o Largo da Forca acabou sendo um lugar de execução na cidade de Campinas. Eu falei para vocês, a forca não deveria ter ficado, mas como ali era uma das entradas de Campinas, como eu falei, um dos campinhos, um dos 3 campinhos da cidade de Campinas, a forca acabou servindo, em alguma medida, como um cartão de visita da cidade. Eu sempre digo que as forcas funcionam para tirar a vida das pessoas quando elas estão funcionando, mas também servem para intimidar outras pessoas, né? As pessoas que se insurgem contra o poder instituído, tem a forca, tem na imagem da forca a possibilidade de sua própria execução, caso elas se atrevam a enfrentar esses poderes instituídos. O Largo Santa Cruz, além dessa memória trágica, horrorosa, terrível, é um local de aparições, de relatos de aparições de Elesbão. E o interessante dessas aparições é que o Elesbão explica ou diz, para quem tinha, obviamente, sensitividade, né, que ele era inocente, que ele não tinha feito nada contra o capitão. E aqui eu faço uma editoria própria, né? E quem dizia isso não sou eu, embora concorde plenamente com esse homem que para mim é um dos maiores brasileiros da história, São Maior, que é Luiz Gama, que dizia que todo homem escravizado, não o homem aqui, não se prenda ao gênero, todo ser humano escravizado que mata o seu escravizador age em legítima defesa. Então, também não importaria muito, a partir desse olhar, se o capitão havia sido morto por seus escravizados, já que eles buscavam o maior valor que se tem
na nossa existência, que é a liberdade. Enfim, um pouquinho da história. Agora eu vou dar uma parada aqui, pra vocês não ficarem vendo rua, beleza? Acabei de subir a Avenida Júlio de Mesquita, vou entrar agora na Avenida Benjamin Constant, Avenida Júlio de Mesquita, que é a conhecida avenida da cidade de Campinas. Lá ao fundo vocês estão vendo o centro de convivência cultural da cidade. Virando aqui na Benjamin Constant, já vamos chegar a um outro ponto com histórias sobrenaturais que trazem a reboque também um pouquinho da memória da cidade. Cheguei a um lugar muito bonito aqui da cidade. Essa é a Igreja da Boa Morte. Vou mostrar um pouquinho mais aqui. Hoje ela fica dentro de um complexo hospitalar. Aqui a prefeitura, Palácio do Jequitibás. Ali um dos Jequitibás, já a gente vai passar mais pertinho. Mas esses dois lugares, mais ou menos nessa região, havia um lugar que foi um lugar de amparo, de assistência às crianças, especialmente às meninas órfãs da cidade de Campinas, e ficou conhecido como Asilo das Órfãs Desvalidas de Campinas. Esse lugar, que foi um lugar de assistência, então vocês imaginem que em 1889, depois da grande epidemia de febre amarela na cidade, que dizimou ou começou a dizimar a cidade, que ao seu término, essa epidemia teve várias ondas e seguiu até o ano de 1896, 97, 1896, 97, teve vários momentos de pico desde então. A febre amarela fez com que Campinas perdesse quase 2/3 de sua população, né? Ou porque morreram ou porque foram embora da cidade. Então, havia muito pouco ou poucas opções para as crianças órfãs aqui. Então, os meninos muito novinhos, a partir de seus 3, 4 anos, já eram compelidos a trabalharem nas roças, e as meninas, vocês podem imaginar o que sobrava a elas, mesmo muito novinhas. Então organizou-se aqui, e um dos beneméritos desse asilo que a gente conta é o próprio Machado de Assis, para se ter ideia de como Campinas era importante nesse período, né? O Machado de Assis escreveu inclusive um poema para as órfãs desvalidas de Campinas, mas para além desse trato assistencial, que era gerido pelas irmãs de uma ordem francesa, elas eram muito rígidas. Inclusive eu encontrei essa história sobrenatural em um trabalho de pedagogia da professora Ana Maria Negrão, grande professora, grande pedagoga da nossa principal universidade, uma das universidades mais importantes da América Latina, que é a Unicamp. É a história de alguns relatos das meninas que, para cumprir certos castigos, ficavam presas num salão nobre, dentro dessa instalação, dentro do asilo. E elas era um salão que tinham quadros de beneméritos do asilo das órfãs desvalidas. E elas diziam que quando eram trancadas dentro desse salão, que não tinha nenhum tipo de vazão de luz, elas viam as imagens dessas pessoas saindo dos quadros. Então era bastante assustador ficar preso nesse salão que existia dentro do asilo. Esse salão era muito utilizado também para a recepção de autoridades e pessoas que visitavam o espaço. Então fica a memória dessa história sobre esse salão assombrado do asilo das órfãs desvalidas de Campinas, que funcionou entre os anos 1890, a quem diga 1889, até os anos 60. E outra localidade que tem histórias sobrenaturais é aqui, o Palácio do Jequitibás.
onde fica sediada hoje a Prefeitura de Campinas. E agora a gente já vai descendo até para mostrar um Jequitibá bonito que tem ali embaixo. E as histórias sobrenaturais desse lugar são duas que eu encontrei. Uma é de um garotinho que dizem que ele pede comida para quem o encontra. A origem dessa história, popularmente, tem-se que era uma mãe que veio aqui e perdeu sua criança ainda no tempo da construção, e essa criança se perdeu dentro do prédio e caiu acidentalmente enquanto o prédio era construído. Destaco que não há nenhuma versão oficial sobre isso, a gente não encontra nenhum dado sobre essa história, sobre o acidente que tirou a vida dessa criança, mas ficou a mística da história sobrenatural dessa história. Então, repito, a gente não tem nenhum relato oficial sobre essa história, portanto, da morte de uma criança aqui na construção do Palácio de Jequitibás, mas tem essa história. E a outra é uma história mais simpática, menos trágica, sobre olha que beleza. A outra história menos trágica é que dizem que no terceiro andar do prédio existe um senhor que faz às vezes aí de um assessor, vamos dizer assim, né, de algum político, que quando é encontrado, e ele normalmente se encontra nos corredores do Palácio de Jequitibás, esse senhor acolhe os visitantes do prédio. Então ele pergunta como tá, se tá tudo bem. Ele usa um terno muito bem cortado de linho branco e recebe os visitantes do prédio. Claro, eu estou falando isso em horários que ninguém circula no edifício. Então, com o prédio vazio, ele fica lá, andando pelo prédio, e caso encontre alguém, normalmente são pessoas da limpeza, da segurança, que tem contato com esse fantasma, relatam isso, que o trato com ele é sempre muito cortês. Esse aqui é o monumento em homenagem ao bicentenário da cidade, feito por um grande escultor, cemiterial inclusive, que é o Lélio Colutini, que está lá no cemitério da Saudade de Campinas, 1774, data da fundação da cidade de Campinas. Campinas, que é cemitério antes de ser cidade. Eu estou no Largo das Andorinhas, que já foi o Largo do Pelourinho. Largo do Pelourinho, aqui também tinha um mercado de hortaliças. Tem aqui uma foto. Nesse MUP, chama Mobiliário Urbano de Publicidade e Informação, MUP, que tinha o mercado das hortaliças e aqui também eram vendidos seres humanos. Era um mercado negreiro aqui também. Infelizmente, esse lugar que a gente vai atravessar agora, atravessa São Vicente de Paula, dizem que era um lugar em que esses seres humanos que mostravam mais debilidade física, né, essas pessoas escravizadas, eram levadas até o fundo desse beco e eram torturadas e executadas mais ou menos no escopo da forca, né, para servirem de exemplo para aqueles escravizados que tendiam a fugir. Mas não foi por isso que a Travessa São Vicente de Paula ganhou o apelido de Beco do Inferno. Ela ganha esse apelido quando passa a ser utilizado em outro período histórico como um lugar de boemia,
de prostituição. Então o lugar ganha esse apelido muito mais por motivos morais no lugar aqui da moralidade, daquela bem vazia, porque os frequentadores desse lugar muitas vezes eram os próprios senhores, né? Do que das atrocidades que eram cometidas por aqui com escravizados. E já já vou mostrar para vocês não apenas um outro lugar de enterramento da cidade, mas também onde ficava o Pelourinho. O Pelourinho, que é um marco administrativo, né, que servia para tortura. E claro, o Estado se fazia presente com isso, né, para mostrar que ali era um lugar de punição, já que o Estado tinha como instrumento de controle muito esse espírito intimidatório. Vou atravessar o Beco do Inferno, que tem uma história sobrenatural também em um salão de beleza que tem aqui. A história que me contou foi uma amiga que é proprietária do salão, e ela diz que numa ocasião escutou passos nos pavimentos superiores do seu salão e ao tentar ver se existia alguém, ela viu que não tinha ninguém ali, não era nenhum funcionário, não era ninguém que estava tentando pregar uma peça nela, mas o Beco do Inferno, ó, tem várias referenciazinhas, né, a essa condição dele, o 666 aqui. Mas enfim, a história continuando essa história, ela sobe em algumas ocasiões para ver se no pavimento superior tinha alguém, não tinha ninguém, ela continuava a ouvir barulho de passo até que ela escuta um barulho de cadeira se mexendo. E esse barulho de cadeira faz com que ela olhe para uma antiga penteadeira que estava lá há muito tempo, desde que ela havia alugado esse lugar, e ela vê que a cadeira não se mexeu, mas ela percebe que o estofamento da cadeira estava subindo, como se alguém tivesse sentado a cadeira, né? E lógico, ela fecha, vai embora e virou história aqui pra gente. Então essa aqui é a Travessa São Vicente de Paulo, Beco do Inferno. Eu vou subir mostrando para vocês um pouquinho disso. Então vamos seguir aqui subindo a Travessa São Vicente de Paulo, Beco do Inferno. E o que tem de interessante, e como é bacana a gente andar pela cidade e perceber o encanto das coisas, né? Muito mais do que qualquer maldição, assombro, tal. Eu acho que o assombro está muito ligado à memória, mais do que as aparições, enfim. Até porque, vocês sabem, eu não sou exatamente um grande believer, Essa baratinha é muito famosa aqui em Campinas, né? Você vem várias vezes na cidade, eu vou tentar mostrar para vocês a baratinha. Mais do que isso, né, eu acho que essas histórias elas têm uma capacidade muito grande de devolver o encanto pro cotidiano. Por isso que eu gosto tanto. Mas a ironia que eu ia contar para vocês é, dentre tanta brutalidade, dentre tantos acontecimentos perversos, a gente tem nesse prédio aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês, uma aparição de Nossa Senhora das Lágrimas, uma aparição mariana que, em sendo confirmada, torna Campinas rota também turística para um tipo de turismo muito particular, que é o turismo religioso. Estou na rua Benjamin Constant, número 1344. Essa é a casa histórica, que já foi o convento das missionárias de Jesus crucificado. Lá dentro tem uma capela e aqui foi um local de aparição de Nossa Senhora das Lágrimas para
a irmã Amália. A irmã Amália era uma missionária espanhola que acabou vivendo em Campinas um período. Esse período ela se dedicou a Cáritas aqui, mas o que tem de mais marcante das histórias da irmã Amália é de que, além de ter sido uma mulher que viveu os estigmas, ou percebeu em seu corpo os estigmas de Cristo, ela teve visões não apenas do próprio Cristo, mas também de Nossa Senhora das Lágrimas. Um parênteses, mais ou menos nessa região ficava o Pelourinho, aqui a Basílica de Nossa Senhora do Carmo, onde está sepultado o fundador de Campinas, Barreto Leme. Então a história, rapidamente, dessa aparição de Nossa Senhora das Lágrimas para a irmã Amália. Eu vou fazer isso de forma bem resumida, mas como está no universo do sobrenatural, ainda que seja religioso, a gente pode contar aqui nos nossos vídeos, né? A irmã Amália, ela acaba, depois de várias tentativas de ingresso em irmandades, ela é acolhida aqui, como eu falei ali, das missionárias de Jesus Crucificado. E o que acontece? Uma de suas fundadoras tem uma parente que tem um diagnóstico de um tumor cerebral já encaminhando-se para o seu termo, né? Um tumor cerebral que tinha indicativo de óbito, pouco tratamento, e ela faz um pedido do sacrário, antigo sacrário da Catedral de Campinas, para que Jesus a levasse, ao invés de levar essa senhora, porque essa senhora era uma mãe, era o esteio da família, tanto emocional como do ponto de vista organizacional. Então ela pediu para Jesus considerar a hipótese de levá-la ao invés dessa senhora. E Jesus aparece para ela, o próprio Cristo aparece para a irmã Amália e fala assim, ó, não precisa nada disso, mas peça a intercessão da minha mãe. E ensina a oração de Nossa Senhora das Lágrimas para a irmã Amália, que volta aqui, onde era esse prédio histórico e convento que a gente mostrou. Não sei nem se esse é a denominação correta, se eu posso dizer que é um convento, mas era a sede da Irmandade, né, das Missionárias de Jesus Crucificado. E orando no altar da capela que havia ali, ela acaba recebendo esse privilégio de outra aparição, aí sim, de Nossa Senhora das Lágrimas, que entrega a ela sua coroa, né, que é o rosário de Nossa Senhora das Lágrimas, e ela passa a orar e contar essa história para todo mundo que era do seu entorno. E não preciso nem falar que a senhora, depois dessas orações, ficou boa, então ela não morre, ela não sucumbe a essa doença. Então esse é um milagre já também que é bastante propagado, ligado a intercessão da Nossa Senhora das Lágrimas. E hoje há a análise tanto da beatificação da irmã Amália como das próprias aparições marianas em Campinas. Em isso se confirmando, Campinas passa a ser uma cidade que tem aparição mariana reconhecida, e essas aparições, elas mudam completamente o status das cidades. Basta a gente ver o status de Aparecida do Norte, Guadalupe, Fátima, Lourdes e tantas outras cidades que têm aparições marianas reconhecidas. Aqui também é muito interessante destacar esse local, porque aqui parece apenas um monumento
ao grande maestro Carlos Gomes. Ali embaixo, Maria Monteiro, que era sua prima, uma grande cantora lírica também. Mas o que se tem aqui é um monumento túmulo a Carlos Gomes, né? Infelizmente levaram a placa que tinha seu nome ali, as datas de morte e nascimento de Carlos Gomes, mas esse é um local de memória do maior compositor de música erudita das Américas, até hoje considerado, e que para o próprio Giuseppe Verdi foi o seu sucessor. Ele que gostava muito de Giuseppe Verdi também. Vou contar brevemente a história do Carlos Gomes, e antes de começar a contar a história, é bom dizer que aqui também foi a Casa de Câmara e Cadeia de Campinas, mais ou menos essa região, e aqui também ficava a matriz velha de Campinas. Aqui é o Marco Zero da cidade, vou mostrar. Esse é o Marco Zero, também era considerado um dos 3 campinhos, o outro era no bairro da Guanabara. Então esses eram marcos da cidade. Aqui acho que inclusive tem essa sinalização com o Marco Zero. É uma homenagem do centenário Carlos Gomes. Essa é uma escultura do Rodolfo Bernardelli sobre o túmulo de Carlos Gomes. Carlos Gomes está realmente sepultado aqui embaixo. E a história dele tem muito a ver com... A história sobrenatural ligada a ele tem muito a ver com isso. Ali dá pra gente ver a assinatura do Rodolfo Bernardelli. Rodolfo Bernardelli, que é um dos maiores escultores de arte tumular. Ele foi do Brasil, da história, ele foi mestre da Escola de Belas Artes Imperial, Escola Imperial de Belas Artes, que depois virou Escola Nacional de Belas Artes, Imperial na época do Império, Escola Nacional depois do advento da República. Ficava sediado no Rio de Janeiro. A história do maestro Carlos Gomes, que nasceu em 1836, né, e finou-se em 1896, acabou indo embora de Campinas, muito em razão da cidade não oferecer à época as possibilidades que ele teria em outros lugares. Ele acaba indo para São Paulo, Santos, de Santos vai para o Rio de Janeiro ele reencontra, na verdade, conhece com mais um grau maior de intimidade Dom Pedro II, que oferece a ele, Dom Pedro II era um grande apreciador de música, oferece a ele uma bolsa de estudos na Europa. Inicialmente ele oferece uma bolsa em Viena, na Áustria, já que Leopoldina, sua mãe, era de Viena. Aqui, infelizmente a gente não consegue ver, o mato está alto, mas aqui estão descritas as óperas do Carlos Gomes. Mas enfim, Dom Pedro II oferece a ele a possibilidade de estudar, ele aceita, ele vai estudar na Itália, a pedido dele, Conservatório de Milão, e lá ele estoura, lá ele compõe suas principais óperas, né? A mais conhecida do grande público é o Guarani, que toca todo dia como vinheta da Hora do Brasil, e é muito importante lembrar o motivo disso, porque a Hora do Brasil tem como vinheta o Guarani, porque o Guarani foi a primeira música, o primeiro conteúdo transmitido em rede de rádio para todo o Brasil, no dia 7 de setembro de 1922, comemorando a independência
o centenário da independência do Brasil, a partir do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, há essa difusão do Guarani para o Brasil inteiro, na primeira transmissão nacional de rádio. Então, Carlos Gomes, depois de um período, volta para o Brasil e aí ele é convidado, com o advento da República, a compor o hino da República. E ele não aceita, porque seria um gesto de ingratidão do Carlos Gomes, não que ele fosse necessariamente monarquista, mas era um gesto de ingratidão, seria um gesto de ingratidão com Dom Pedro II, seu grande patrocinador, né? O cara que deu a maior chance da vida dele. Ele compôs o hino do regime que depunha o outro administrador, né? Saiu o Império, representado na figura de Dom Pedro II, e entrava a República. Então ele não aceita, briga com o pessoal daqui, inclusive de Campinas, e volta para a Itália. O clima fica ruim, volta para a Itália, fica 2 anos lá, vai para Belém do Pará, e em Belém do Pará ele morre com um tumor de língua e garganta. Acaba sendo embalsamado em Belém do Pará e demora quase 1 mês. Há uma disputa muito grande para ver quem ficaria com o corpo de Carlos Gomes, e há uma disputa muito grande para ver quem fica com qual seria a cidade que o enterraria. Rio de Janeiro queria, por ser a capital, São Paulo também, mas ele acaba voltando para Campinas depois de 1 mês aí de processos fúnebres. Só que aqui não tem esse lugar para ele ser sepultado. Ele é sepultado no jazigo ou no mausoléu da família Ferreira Penteado, e aí que começa a história toda sobrenatural, porque falam que ele não gostou muito dessa medida e começa a brigar com Ferreira Penteado dentro do seu mausoléu, e sai todas as noites, todas as madrugadas, ele saía do cemitério da Saudade e vinha até o centro da cidade de Campinas, esbravejando, vai ver que ele tinha uma cara de bravo, né? Esbravejando muito, até que o fantasma dele acalma depois que ele recebe esse lugar de repouso eterno aqui no coração de Campinas. Portanto, Carlos Gomes está aqui, está sepultado aqui, seus restos mortais, aqui onde vocês viram agora há pouco um cachorrinho fez xixi, fez cocô. É uma pena que as pessoas não saibam disso, e se sabem e não respeitam, eu lamento mais ainda, porque esse é um lugar que merecia todo o respeito do mundo, dos campineiros, sobretudo, porque é a cidade de Campinas, e isso ninguém se exclui, que teve a responsabilidade de guardar os restos mortais desse que é um dos maiores brasileiros da história. Eu falei que eu gosto muito do Luiz Gama. Esse é se eu falei que Luiz Gama é um dos grandes brasileiros da história, não tenho dúvida de que Carlos Gomes também o é. E tem uma outra história, antes que eu acabe, já estava esquecendo, tem uma outra história interessante sobre fantasmas de Carlos Gomes, e esse começa em Belém do Pará, quando o piano de Carlos Gomes é levado para a Associação de Imprensa de Belém do Pará, e lá, numa ocasião em que houve uma festa na frente desse local, na frente da associação, da sede da Associação de Empresas de Belém, o piano começa a tocar lá dentro. As pessoas sabem que não tem ninguém dentro da sede, e mais do que isso, o piano do Carlos Gomes, um piano austríaco, era muito bem tocado por alguém que compreendia perfeitamente o instrumento. Então o pessoal diz que o piano de Carlos Gomes tocou sozinho e misteriosamente foi encaminhado para Campinas depois disso. Hoje ele está lá no Centro de Ciências, Letras e Artes da cidade. Eu vou colocar uma imagem agora aqui desse piano do Carlos Gomes para vocês, que de vez em quando toca por lá também, já me contaram isso.
Estamos chegando aqui em outro lugar icônico da cidade de Campinas, mas antes de terminar, já já a gente vai passar pela catedral e tem mais dois acontecimentos muito interessantes sobre a história de Carlos Gomes. O primeiro deles é de que na data de seu sepultamento, no instante final do contato físico com Carlos Gomes, quando ele foi ainda nesse último processo, um sabiá pousou em cima de seu caixão. E há um relato de aparição de Carlos Gomes na missa do seu centenário, em 1936, a missa, centenário dele, ele que nasceu em 1836. Pessoal, mais ou menos nessa região aqui, existia a casa, uma casa que era conhecida como a Casa do Menino Diabo de Campinas. O Menino Diabo de Campinas era um menininho que nasceu, filho de uma família abastada daqui, mais ou menos nessa região, e começaram a nascer protuberâncias na sua cabeça, e com o passar dos anos essas protuberâncias iam crescendo e se tornaram chifres, e essa criança viveu isolada aqui por anos, até que depois de muita fofoca, seus familiares acabaram mudando para uma fazenda ali na região do bairro Roseira. E muito interessante que um passeio nosso, um participante do passeio falou: é verdade isso, né? Até essa história eu encontrei no livro Retalhos da Velha Campinas, do Geraldo Sesso, e ele falou que o capeta era vizinho dele, o capeta de Campinas, o menino diabo de Campinas, e ele chamava Rodney. Interessante. Mas aqui também nessa região ficava a Igreja do Rosário dos Homens Pretos, que foi demolida para a expansão dessa avenida chamada Francisco Glicério, para quem não conhece, e aqui era um local de enterramento, um dos mais antigos de Campinas, que era o cemitério da Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. Então, quando houve essa expansão da avenida, também encontraram muitos resíduos humanos, né, espólios físicos de pessoas aqui, que muito provavelmente, tirando esse espaço que foi expandido da avenida, muito provavelmente ainda perdura. Então, não é um absurdo dizer que estamos aqui passando por cima de um cemitério na cidade de Campinas. Aqui no Largo da Catedral de Campinas, já vou contar uma história daqui, mas antes preciso falar de uma história sobre um cinema que ficava nessa região, naquela esquina, que era o Cine Rink. Cine Rink, cinema icônico que tinha capacidade para 1.200 pessoas e que no ano de 1951 sofreu um terrível acidente. Uma viga do teto se desprendeu e acabou caindo em cima de uma plateia que lotava o cinema, assistindo o filme na matinê, às 3 e pouco da tarde, chamado Amar Foi a Minha Ruína. E imediatamente 25 pessoas morreram, mais 15 depois em decorrência dos ferimentos. E o que se tem de triste, trágico, né? Existem algumas histórias sobrenaturais também sobre esse acontecimento, mas o que se tem de sobrenatural é uma história de uma foto de uma menina olhando para o seu corpo, o espírito de uma menina olhando para o seu corpo. Essa foto nunca foi publicada, mas é uma foto que muitas pessoas dizem que existia aqui. Eu nunca tive contato com ela, nem a vi em nenhum outro tipo de instrumento.
nem internet, nem um registro, enfim, mas era uma história que se tem. E a outra história é que essa é mais concreta, é de que o grande médium Chico Xavier escreveu três livros, perdão. Eu só lembro do primeiro, que é Pingo de Luz. Esses livros foram psicografados com uma alma chamada Carlos Augusto, que desencarnou aqui no Cine Rink. Então tem essas duas histórias sobrenaturais ligadas a essa grande tragédia aqui no coração de Campinas. Outra história que eu ia contar é uma história ligada aqui ao terreno da catedral, não necessariamente à catedral, mas quando fizeram a bênção do terreno da catedral, dizem que uma cobra, uma serpente mitológica foi expulsa desse lugar. E ela saiu muito brava, dizendo que criaria muitas dificuldades para a construção da catedral. Interessa dizer que a catedral realmente demorou muito tempo para ser construída, né? Ela teve início, aqui tem um marco, no dia 6 de outubro de 1807 e foi concluída no dia 8 de dezembro de 1883. A gente está vendo aí, vocês podem ver. Deixa eu ver se eu estou focando certinho. Sobe aqui. Tá aqui. 1800 ali em cima. 1883, dia 8 de dezembro, dia de quem? Da padroeira de Campinas, Nossa Senhora da Conceição. Que coincidência ou não, tem em sua imagem consagrada a santa pisando a cabeça de uma serpente. É uma história mitológica que tem evidente contato com a cultura católica, né? A serpente tendo como representação demônio que é expulso do lugar onde é construído um templo, a catedral. Catedral, que é importante dizer que não é a igreja, catedral é a cátedra, catedral é a cadeira do bispo, né? Então qualquer igreja pode ser a catedral, desde que ela leve a cadeira do bispo para dentro do seu interior. Dentro do seu interior é redundância, né? Para o seu interior. Então, a catedral, essa igreja matriz da cidade de Campinas, não é a primeira matriz, mas é a igreja, a igreja que foi consagrada não apenas Nossa Senhora da Conceição, mas também que guarda hoje a cátedra, a cadeira do bispo, por isso a Catedral Metropolitana de Campinas, que é arquidiocese, né? A Catedral Metropolitana tem um marco aqui. Interessante, logo na entrada a gente vê os pelicanos, né, furando o peito. É uma simbologia interessantíssima sobre a catedral, que é um bem cultural tombado pelo governo do estado de São Paulo através do CONDEFAT, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do estado de São Paulo, em 30 de maio de 1981. Outra história desse lugar aqui que a gente vai começar a subir a 13 de maio, é ali na José Paulino. José Paulino, dizem que na Sexta-feira Santa subia o cortejo das almas. Sexta-feira Santa, o pessoal diz que é um dia, por ser o dia do martírio de Cristo, é um dia em que o mundo se compadeceu da perda de Jesus de Nazaré, a perda física dele. O dia que ele foi ocasião de sua crucificação. E falam que aqui nessa rua José Paulino partia
ou parte até hoje, o Cortejo das Almas. Vou mostrar a direção que ela segue. Segue essa direção aqui até o cemitério da Saudade. Eu vou subir a 13 de maio, outra rua histórica da cidade, mas como é muito tempo, eu vou dar uma paradinha aqui. Já já a gente volta mais lá em cima, perto já do túnel da FEPASA. Subi a 13 de maio, estou aqui quase chegando na Estação Cultura, que era a estação ferroviária de Campinas, apenas passando por um fato histórico. Estação ferroviária que foi bombardeada na Revolução Constitucionalista de 32, era uma base militar, né, do Exército Paulista, e foi nessa região que morreu Aldo Chiorato, que é hoje um ícone do escotismo nacional. Aldo Chiorato, morto aos 9 anos, atingido por um estilhaço de bomba lançada pelos aviões da Força Aérea Brasileira à época, sob o comando de Getúlio Vargas. Aqui a estação ferroviária. Já já a gente se vê ali no túnel. Seu Aroeiro e suas pimentas, vamos entrar aqui no túnel da Vila Industrial. Olá! Túnel da Vila Industrial. Que pelo jeito está sem luz. A gente vê entrando. Esse túnel é um túnel que foi feito a partir de uma demanda da população campineira, especialmente para atender a população da Vila Industrial, que fica aqui do outro lado. Hoje estamos atravessando uma completa escuridão e o túnel foi construído, como eu havia dito, após uma demanda da população aqui da Vila Industrial, porque para eles irem até o centro da cidade precisavam atravessar a Porteira do Capivara andando quase 3 quilômetros. Então o túnel, depois principalmente das mortes dos operários na primeira greve geral em 1917, esse túnel foi construído e entregue em 1918. E claro que depois que eu atravessá-lo, eu conto um pouco de suas histórias sobrenaturais, porque antes disso a gente vai até o antigo cemitério aqui da cidade de Campinas, nosso primeiro cemitério municipal. E gostaram de atravessar o túnel na completa escuridão? Experiência diferente, né? Chegamos aqui do outro lado do túnel. Já já, quando eu voltar, eu conto as histórias de assombração daqui. Mas antes, a gente vai falar um pouquinho dessa região da Vila Industrial, e que acolheu nosso primeiro cemitério municipal. Cemitério que também é conhecido como Cemitério dos Bexiguentos, porque
era um cemitério composto de vários cemitérios, né? Era um espaço cemiterial, que tinha cemitérios de ordens religiosas e um cemitério para enfermos. E aqui perto, mas nessa direção, na direção do viaduto que termina ou que começa na João Jorge, existia um outro cemitério chamado cemitério presbiteriano. Ele não era aqui, embora eu acredite que boa parte desse cemitério tenha sido transladado para o cemitério do Fundão em 1881, 1880, a partir de 1880, demoraram alguns anos para todos os cemitérios serem transladados para lá. Alguns remanescentes, isso eu digo por empirismo e por versões de histórias que eu escuto por aqui, devem ter ficado por aqui. Então, aqui essa é uma região que pode ainda ter remanescentes humanos, e eu não falo isso por achismo, falo porque existem relatos, principalmente durante a expansão da Avenida João Jorge, que é uma avenida que fica a alguns quarteirões daqui, foram encontradas ossadas humanas, obviamente. Então, eu acredito que há sim um remanescente de cemitério ainda aqui embaixo. Esse aqui é a nuca, vamos dizer assim, do Teatro Castro Mendes, que fica bem em cima dessa região de cemitérios, né? Teatro Castro Mendes, que também tem histórias sobrenaturais interessantes, e já já eu conto para vocês. Ali onde eu falei para vocês era o espaço de uma escola municipal que fica atrás do Teatro Castro Mendes e não a parte de trás do teatro. Mas enfim, esse aqui, essa praça, e aqui está o Castro Mendes, importante teatro, que faz uma homenagem ao seu idealizador, Castro Mendes, que, para eu não cometer nenhuma injustiça com sua biografia, eu vou, como eu estou falando aqui de conhecimento já estabelecido, mas pelo que eu me lembro, Castro Mendes era um jornalista muito ligado às artes, talvez também dramaturgo. Então, para não ser injusto, só fazer a referência a essa personalidade da cidade, mas eu não, me perdoem, não me lembro completamente qual era a sua atuação, mas ele era muito afeto, muito ligado às artes. Aqui dentro do Castro Mendes tem duas histórias muito legais que eu descobri a partir de relatos de dos seguranças daqui e outros do pessoal da limpeza, que para mim eu sempre gosto de lembrar, são os maiores contadores de histórias sobrenaturais, porque estão sempre nos lugares em que há um fluxo menor de pessoas, em momentos em que os espaços estão vazios, mas que há sempre esse contexto, principalmente para os seguranças, sempre o contexto do medo, do risco de invasão, né? Então, uma das histórias foi exatamente contada por um segurança que escutou barulhos no palco, ele foi ver o que estava acontecendo no palco, parecia que tinha gente, era um horário de madrugada já, ele fazendo sua vigia, foi até o lugar, chegou lá, não tinha ninguém, mas ele se atrapalhou e derramou café no chão. Ele estava segurando o café
Ele derrubou o café e foi buscar um pano para limpar o café que ele havia derrubado. E quando ele retorna ao local, ele se surpreende ao ver, na direção contrária que ele seguiu, pegadas pisando em cima do café, né, do líquido que ele havia derramado, e essas pegadas em direção contrária à que ele seguiu deixaram expressas essas marcas de pisadas no chão. A outra história, essa foi de manhã, duas funcionárias estavam na limpeza e elas escutaram um barulho de como se fosse uma explosão de vidro, assim, como se tivessem quebrado uma vidraça muito grande, um barulho imenso dentro do teatro. E elas correram para ver de onde vinha esse barulho, né? Parecia que alguém tinha jogado uma pedra numa janela, algo desse tipo. E elas procuraram muito, 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 muito. E não encontraram nada, nenhum traço de vidro quebrado, e procuraram em todo o teatro e depois relataram o que houve, até alertando as pessoas de possível risco de corte de pé, de mão, se esse vidro estilhaçou em algum lugar que oferecesse risco às pessoas, mas ninguém encontrou também. Então eles escutaram esse barulhão no Teatro Castro Mendes sem saber o que é. Essas são as duas histórias que a gente encontrou num contexto de várias outras, mas aí mais ligadas a fenômenos que a gente chama de poltergeist, né? Barulho de porta batendo sozinha, gavetas abrindo e fechando sem ação humana, quedas abruptas de temperatura, vultos circulando pelo lugar, enfim. A gente não sabe a razão, mas acredita muito que, por saberem que esse local aqui todo foi um cemitério nos idos século XIX, nos idos anos do século XIX, né? Especialmente da segunda metade até o início, né? Entre 1860 e 1880 e 81, quando começam a utilizar o cemitério do Fundão. Então, talvez isso contribua muito para essa imagem ou para essas experiências sensoriais aqui. Sejam porque as pessoas são sensitivas, seja por estarem com o imaginário já bastante preenchido dessas histórias. Prometi, estamos voltando aqui para o túnel, seguindo ainda nosso caminho. Agora sim, as histórias sobrenaturais do túnel da Vila Industrial, lugar misterioso da cidade de Campinas. Eu encontrei várias histórias daqui, várias delas ligadas a atividades poltergeist, né? Barulho de sombras, ou melhor, barulho de sombra é ótimo. Barulhos, né, de gemidos, às vezes vultos. Mas as histórias mais conhecidas aqui são a do velho do guarda-chuva, que era de um senhor que morreu numa ocasião em que o túnel, depois de uma grande chuva, foi inundado e ele acabou morrendo, afogado aqui dentro ao tentar atravessar o túnel. E o interessante dessa história dele é que ele aparece numa extremidade do túnel e da outra extremidade aparece a véia da bengala. Eles se encontram aqui no meio e desaparecem. A outra história é a história do fantasma do holofote, que nos anos 90, a história do velho da bengala é dos anos 60. A história dos fantasmas do holofote já remonta aos anos 90
E esse fantasma, ele aparecia em uma das extremidades do túnel, mais ou menos aqui onde eu tô. E ele vinha com uma velocidade muito grande ao encontro da pessoa que tentava atravessar o túnel. E essa pessoa, quando esse fantasma atravessava ela, com essa luminosidade no lugar do rosto, acabava cegando instantaneamente, né? Isso gerou muita repercussão, inclusive investigações policiais sobre se era alguma pessoa engraçadinha ou o que era aquilo. Afinal de contas, muitas pessoas relatavam isso nos anos 90. Saímos do túnel da Vila Industrial, esse lugar incrivelmente sombrio, mas que é de grande utilidade para a população. Seguir um pouco mais nosso caminho. Agora eu vou descer novamente a 13 de maio e já já a gente conversa mais um pouco. Tome descer 13 de maio, agora até a rua Visconde do Rio Branco. A gente vai contar a história da Maria Jandira para vocês. E aqui na Visconde do Rio Branco, na verdade no número 631, tá bem mais lá para baixo, pertinho do antigo, muito próximo do antigo Eldorado, que pegou fogo. Ficava a casa da Laudelina, era um local de prostituição na cidade de Campinas, e que acolheu a Maria Jandira, personagem icônica que hoje está sepultada no cemitério da Saudade de Campinas, virou uma milagreira de cemitério e teve uma grande desilusão amorosa, né? Ela que foi expulsa de casa em circunstâncias que a gente não sabe totalmente, mas ela foi, que a gente sabe que ela foi expulsa de casa. Exame de vista não paga não. E É gratuito o exame de vista. essa expulsão fez com que ela, tendo poucas oportunidades profissionais, foi trabalhar numa casa de prostituição da Laudelina, como eu falei. Ficava aqui na rua, né, no final da rua, e lá ela conheceu no seu trabalho um rapaz que havia proposto a ela casamento e tirar ela dessa vida, né? E ela acreditou, mas no dia combinado, ela que já havia investido seus parcos recursos numa bolsa, numa mala, num vestido de noiva e nas passagens para eles irem embora de Campinas, acabou levando um sumiço desse rapaz que não apareceu. Dizem que a família soube que ele ia fugir com Maria Jandira, já sabendo de sua profissão, ameaçou ele de o deserdá-lo, enfim. Ela acabou voltando para o bordel, como eu falei, no final dessa rua, 631, e vestiu seu vestido de noiva e acabou tirando sua própria vida. Maria Jandira é sepultada no cemitério da Saudade de Campinas, acaba se tornando uma milagreira depois de um tempo, mas tem uma aparição sobrenatural dela lá. Uma aparição, na verdade, que dá conta de que numa ocasião, segurança fazia a ronda e viu uma mulher de vestido branco pairando no cemitério, e ele a convida a se retirar, lógico, de longe, até que ele se aproxima dela e vê que ela não toca os pés no chão. Ela corre, ou ela se dirige, na verdade, ao seu túmulo, se transforma em uma labareda e entra no túmulo. E essa é a história sobrenatural da Maria Jandira, que morreu aqui na rua Visconde do Rio Branco, mas
teve essa aparição lá no Cemitério da Saudade. Aqui é o Palácio dos Azulejos. Chegou a ser a sede da Prefeitura de Campinas. Também tem histórias sobrenaturais incríveis. Isso que foi Casa Ferreira Penteado. Como que eu falei que Ferreira Penteado apareceu ou brigava em seu jazigo com Carlos Gomes. Vou entrar aqui. Mostra escombros, até do meu amigo Rodney, querido amigo. E aqui a gente tem várias histórias sobrenaturais. Talvez a mais impactante delas seja uma ligada a um elevador daqui que tem um funcionamento muito particular. Ele meio que funciona quando quer, mas há outras histórias sobrenaturais aqui e elas eram contadas de forma muito entusiasmada pelos seguranças, né? Duas histórias em particular eu vou contar, que a primeira delas é a de que uma dupla de seguranças ouviu um barulho aqui onde eu estou subindo agora, lá em cima no pavimento superior. Isso aqui que vocês estão vendo são os traços do restauro que está sendo feito aqui, ó. Essa era a pintura original da casa. Enfim, eles ouviram barulhos de passos aqui em cima, já nas altas horas da madrugada. E quando eles chegaram aqui em cima, não tinha ninguém, mas as janelas estavam todas abertas. E eu vou mostrar essas janelas para vocês. Olá. Tudo bem? Hã? Não, pode ficar, imagina. Essas janelonas aqui, ó. Essas janelonas estavam todas abertas. E quando eles subiram e viram que as janelas estavam abertas, elas se fecharam instantaneamente. Elas se fecharam de uma vez, como se fosse um dedo passando em cima de todas as teclas do piano. Essa é uma mostra sobre Hércules Florence, o pioneiro da fotografia no Brasil, que está sepultado lá no Cemitério da Saudade de Campinas. A outra história daqui é ligada a também um relato de seguranças que em uma madrugada começaram a escutar música ecoando nesses andares. E existe um sistema de som, e a primeira coisa que eles foram fazer, bom, esse sistema de som começou a tocar, né, sozinho, estranhamente. E quando eles foram ver, o sistema de som estava simplesmente fora da tomada. E mesmo assim a música continuava a tocar. Uma música clássica muito bonita. Legal, né? Agora vamos para o nosso último ponto aqui da cidade de Campinas, desse passeio que eu costumo fazer, que a gente chama de Campinas Sobrenatural. Estou descendo meio mancando aqui porque está doendo meu joelho. Então assim a gente se despede aqui do Museu de Imagem e do Som. Obrigado, meu irmão. Um abração. Vamos lá. Nosso último pedacinho da Francisco Glicério, antes de entrar na Moraes Salles. Mais um trechinho agora sim da Moraes Salles, já já a gente está no nosso último ponto aqui. Aqui, a igreja idealizada por um outro personagem importante de Campinas, o Mestre Tito. Igreja de São Benedito, a paróquia de São Benedito. E esse aqui, como eu falei para vocês no começo, Campinas era cemitério antes de ser cidade. E
A razão de eu falar isso é porque aqui, mais ou menos nessa região toda, ficava o cemitério Bento, que depois virou o cemitério dos Cativos, que tem-se como início de utilização o ano de 1753. Lembra? A gente passou pelo marco do bicentenário de Campinas. Campinas foi fundada, né, em 1774. O cemitério dos Cativos, o cemitério Bento, é de 1753. Aqui a gente tem um pouquinho da história desse cemitério. Era um cemitério que nasceu para ser cemitério Bento porque um cônego iria usar o cemitério para sua família, quando ele se estabelece e constrói uma capela tosca aqui, mas ele acabou sendo usado, tá aqui, acabou sendo usado como um cemitério para escravizados, uma razão muito simples. Morria muito mais escravizado do que pessoas que não eram escravizadas. Aqui os croquis do cemitério Bento, da Vila de São Carlos, e depois o cemitério dos Cativos. E essa capela jazigo que eu falei para vocês, que era do cônego Melchior, que foi o idealizador do cemitério Bento, cemitério dos Cativos. O cemitério dos Cativos tinha histórias muito assustadoras aqui e não necessariamente sobrenaturais. Eu vou mostrar para vocês um pouco disso já, mas importa dizer que aqui eram percebidos vultos, né, alguns urros, e eu gosto muito de fazer a reflexão sobre esse tema da escravidão ligado à compreensão sobrenatural que a gente tem. Eu sempre faço essa ponderação. Eu não acredito que as almas perturbadas pela escravidão sejam almas de cativos, de escravizados, dos negros escravizados. Eu sempre defendo a ideia de que quem fica aqui atormentando ou atormentado são os escravizadores. Então, eu não acredito que as almas dos escravizados permaneçam aqui, porque elas, até cumprindo a ideia de santificação da própria Igreja Católica, dos martirizados que se tornam santos, essas pessoas, para mim, são martirizadas que estão num lugar muito melhor do que aqui na Terra, atormentando a gente. Quem fica aqui azucrinando a gente, nesse apego, são pessoas que escravizaram, os grandes responsáveis pela escravidão, aqueles que escravizaram e aqueles que se beneficiavam desse perverso método econômico que por muito tempo perdurou no país. Brasil foi o último país a abolir a escravidão no mundo, uma marca horrorosa que Campinas também tem. Então eu não gosto de achar que, embora eu tenha dito já, eu não acredito em muito pouca coisa nesse universo. Acho que o encanto das coisas é mais perceptível do que fenômenos sobrenaturais, embora valorize muito as experiências humanas nesse universo. Eu gosto muito de imaginar isso. Tá aqui um pouquinho, vou ler para vocês o que está nessa placa sobre o cemitério dos Cativos. O fiscal informa à Câmara que o cemitério dos Pretos encontrava-se em tão mau estado que os cães arrancavam os cadáveres das sepulturas banqueteando-se com eles. Em 1946, e ao longo dos anos existia um ponto em que se achava a igreja de São Benedito. Havia um cemitério no largo lateral destinado aos cadáveres dos escravizados que se denominavam cemitério dos Cativos, também chamado de cemitério dos negros, por serem sepultados em lugar separado dos brancos. E a gente fala desse espaço aqui do lado direito da igreja de São Benedito. Um outro dado que eu acho mais importante do que isso tudo é de que a forca que a gente mostrou lá no começo do passeio foi trazida para cá. E quando ela foi trazida para cá, esse lugar passou a ser chamado de Campo da Alegria. Tamanho sadismo das pessoas que administravam a cidade nessa época. E de forma muito mal costurada,
essa ideia de Campo da Alegria, está até exposta aqui no MUP, dá conta de que a área aqui, porque esse era um lugar de convívio das comunidades negras da cidade, né? Porque a comunidade negra, os africanos, de vários lugares, de várias origens, africanos do continente africano, mas de várias etnias, respeitavam e respeitam muito sua ancestralidade, então eles acabavam vindo aqui e tornaram esse lugar um lugar de convívio social, de frequência social, e não por outra razão a forca foi trazida para cá, porque estava pegando mal ter uma forca na frente da cidade, como cartão de visita, então vamos levar ela para um lugar que ela tem a utilidade ou sua utilização secundária, que é a de intimidar as pessoas de forma mais efetiva, né? Qual lugar seria esse? O lugar onde a frequência da comunidade negra, que eram os verdadeiros enforcados por aquela forca. Não existiam brancos enforcados ali, né? Sendo muito, muito, muito honesto. Então, por isso que veio para cá, e depois isso ter se chamado Campo da Alegria, por ser o último estágio de escravização no Brasil, porque depois que você morre e você retorna à África, é um dado bastante preciso sobre o grau de sadismo das pessoas aqui. Enfim, pessoal, esse foi um rolê, esse é o rolê que a gente propõe nos passeios que a gente faz. Eu passei, acho que praticamente por todos os pontos, com histórias assombradas como essa, que é muito triste. O assombro aqui, eu gosto de destacar, não precisa ser necessariamente sobre fatos sobrenaturais, mas às vezes a realidade é muito mais assustadora do que do que os seus efeitos em dimensões ou imaginárias ou sobrenaturais, para quem acredita. Então, se você gostou desse rolê e dos rolês que a gente tem feito agora em vídeo, é muito importante para a gente que você dê o seu like aqui, compartilhe o vídeo, e dessa forma você ajuda muito a gente a aumentar o alcance do nosso humilde e inicial canal aqui no YouTube também, tá bom? Muito obrigado, um abração e a gente se vê numa próxima.